Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Inicie então um período de formações através de vídeos, para o nosso crescimento como comunidade. E diante desses dias que vem rezando e clamando a Deus por nós, o Senhor então me chamou a atenção para uma realidade chamada juízos temerários. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, trazer sobre esse tema hoje nesse vídeo que nós iremos tratar. Vamos tentar fazer com periodicidade maior um vídeo curto de 15 a 20 minutos que fala sobre um certo tema. Então hoje nós vamos trabalhar juízos temerários. O que seria o juízo temerário? O juízo temerário é um julgamento que faço a uma determinada pessoa sem conhecer a razão daquela atitude. É um julgamento que eu faço àquela pessoa, por isso temerário, porque eu não conheço, faço um julgamento prévio de uma pessoa sem conhecer as reais verdades da pessoa. Vamos, então, no ponto de partida é o versículo da Palavra de Deus que está em Lucas capítulo 6, versículo 37, diz: Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Pois bem, esta formação, essa catequese, ela está contida no livro Filoteia, de São Francisco de Sales, e é um livro extremamente rico para crescermos na espiritualidade, na vida de oração, na caridade fraterna. E esse é um tema rico para crescermos na caridade fraterna. Não julgueis e não sereis julgados. Então, o que seria o juízo temerário? Por que o juízo ele é temerário? Primeiro, porque só Deus é o nosso juiz. Ele mesmo, a palavra de Deus está rica de detalhes que nos informam que quem é o nosso juiz é Deus, é o Senhor que é o nosso juiz. Segundo, o juízo é temerário porque não conhecemos as intenções do coração das pessoas. Nós não temos acesso às intenções da pessoa. Só Deus conhece o coração e perscruta os nossos corações. Por isso, todo juízo ele passa a ser temerário, porque nós não conhecemos o profundo da alma. E também porque nós somos impelidos a nos preocupar muito mais conosco, com a nossa conversão e salvação. É por isso que São Francisco de Sales nos informa, nos exorta que todo juízo que fazemos das pessoas é temerário. Agora, o que leva a pessoa a fazer um juízo temerário? Aqui, antes disso, eu quero colocar uma coisa muito peculiar. O juízo temerário, muitas vezes, não é dito. Você, muitas vezes, faz um juízo dentro do seu coração. As pessoas à sua volta, elas não percebem que você fez um juízo. Só Deus percebe em você, porque você faz. Às vezes, você nem percebe que fez. Então, a gente precisa tomar devidos cuidados para não julgar as pessoas previamente, não fazer um pré-conceito da pessoa, buscar realmente a caridade cristã. Então, quais as causas do juízo temerário? A primeira causa é a severidade do coração. São Francisco de Sales, então, entra nesse tema dizendo que as pessoas julgam o próximo com rigor e aspereza, porque este rigor, que não é um pecado em si, mas uma imperfeição da pessoa,
predispõe aquela alma ao juízo temerário e, consequentemente, à maledicência. O que acontece com a maledicência? Muitas vezes você fala mal do irmão porque já o julga no seu coração, porque já faz um julgamento prévio dentro de você mesmo. Aí você acaba que fala mal, mas é um outro tema que a gente vai trabalhar depois. Então, primeira causa, severidade do coração. São Francisco de Sales, então, define a segunda causa da gente julgar uma pessoa. Muitas vezes nós julgamos as pessoas porque assim pensamos que, diminuindo o outro, nós cresceremos. Isso são pessoas que são arrogantes e pensam ser melhores que os outros. Aqui o fato que São Francisco traz como exemplo, São Francisco de Sales, é o fariseu que chega para rezar e fala: Senhor, eu te louvo porque eu pago dízimo, faço isso e aquilo, e não sou igual aquele publicano que está ali no final da igreja. Então, isso denota um juízo temerário sem conhecer na realidade o coração do outro. E também existe aquele orgulho velado, que você até mesmo tem compaixão da pessoa, mas se alegra interiormente por perceber que ela tem aquela fraqueza e você é como um orgulho velado, né? Você se alegra porque o outro tem aquela fraqueza ou cometeu aquele pecado, ou você o julga já interiormente pelo orgulho que está ali velado dentro de você. Existe também o juízo temerário causado pelo remorso. O remorso seria o quê? Julga o outro que tem o mesmo defeito que você ou até pior, para se esquivar da própria mudança e conversão. Então faço isso por remorso. Julgo o outro com aquele mesmo defeito que eu tenho, até pior, por remorso. Agora também São Francisco de Sales exorta a nós na questão de que existem pessoas que ocupam com prazer de analisar as outras, com previsões se tal pessoa continuar com aquele comportamento que ele está tendo, vai cair no pecado. Então, se aquela pessoa, de fato, acontece aquela previsão, a pessoa que julgou, ela acha no dever de continuar em seus julgamentos. Então, isso é muito sério, porque desagrada muito o coração de Deus a gente fazer o julgamento temerário da outra pessoa. E, por último, São Francisco de Sales nos interpela a perceber que muitos julgam por paixão. Se eu quero bem aquela pessoa, se eu gosto daquela pessoa, eu julgo bem aquela pessoa. Mas se eu não gosto daquela pessoa, eu julgo mal. Existe uma paixão aí. Nós não devemos julgar ninguém, nunca. Esse é o grande conselho que São Francisco de Sales nos dá. Não podemos fazer um julgamento temerário. Qual é o remédio para este pecado? O que nós podemos fazer para crescermos na caridade, para crescermos na vivência fraterna? É justamente a virtude da caridade. Precisamos ter a virtude da caridade. Se você detectou alguma causa em você em relação ao juízo temerário, peça a graça da caridade a Jesus. Peça ao Senhor que inflame o seu coração de caridade. E a caridade, o que vai fazer conosco? Se virmos uma situação que pudesse deixar dúvidas, devemos julgar sempre o melhor possível. Se nós virmos uma situação que pode gerar uma dúvida de que aquilo foi um pecado ou não, nós temos que sempre julgar para a melhor posição, quer dizer, que aquilo não foi pecado. Por exemplo, São Francisco de Sales traz a questão da história de Isaac e Rebeca, quando eles vão para uma outra nação, tem que fazer uma viagem, precisa passar por aquela nação. Isaac diz que Rebeca é a sua irmã, para o rei Abimeleque e toda a corte. Pensando, julgando que se ele falasse que era o marido dela, pudesse ser morto,
porque Rebeca era uma mulher muito bonita. E Abimeleque faz um julgamento para a questão, como ele ficou em dúvida se ele fosse ou não marido, irmão mesmo, né? Como Isaac tinha dito, irmão de Rebeca, percebeu uma certa proximidade do casal, ele percebeu, não, ele não deve ser irmão, ele deve ser esposo, porque o jeito como ele trata essa mulher não é de irmão. Quer dizer, ele fez um julgamento da melhor forma possível, né? Poderia ter trazido outros julgamentos, mas ele julgou da melhor forma possível. Então, quer dizer, é assim que nós devemos também trazer quando há dúvida em relação àquele comportamento, aquela situação que aconteceu. Aqui, São Francisco também traz a história de José e Maria, quando Maria aparece grávida. O homem justo não julga, deixando o julgamento para Deus. Foi isso que a palavra de Deus disse, né? José era justo e, não temendo difamá-la, resolveu abandoná-la secretamente. Então, isso faz com que isso é caridade, isso é caridade para com o irmão, para com a irmã. Nós devemos ter também isso entre nós, entre a comunidade. E por último, Jesus na cruz, né? Quando ele está morrendo ali, crucificado pelos nossos pecados, mas com seus algozes ali na frente, ele diz, Pai, né? Perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, tornou ao menos digno de compaixão aquela atitude dos algozes. Então, é isso que nós devemos ter, essa caridade ardente de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, da Santíssima Virgem, de São José. Sabemos lidar uns com os outros, não fazer pré-julgamentos, preconceitos, vivermos mais a caridade fraterna entre nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a graça de uma caridade muito grande para com os nossos irmãos. E se houver uma situação onde há dúvida, eu não julgo. Nunca julgue. Eu não sou convidado a julgar, mas sim a ter compaixão e a rezar por aquela pessoa. Vamos pedir a Nossa Senhora de Fátima que interceda por nós para que tenhamos sempre um coração caridoso, compassivo, como o coração do seu Filho Jesus.